TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Em 17 de novembro de 1903, era assinado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Tratado de Petrópolis. 118 anos depois, nós temos alguma coisa a comemorar ou a lamentar? A resposta fica para você, ok? Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, quarta-feira. Então vamos direto ao assunto. Eu vou fazer o primeiro bloco com o secretário municipal de Meio Ambiente, o deputado Normando Salles, e depois eu faço dois blocos, o segundo e o terceiro, com a doutora Socorro Rodrigues. Ela é candidata a vice-presidente na chapa 7, liderada pelo advogado Rodrigo Ayashi, chapa de oposição, chapa número 7, tá? Que concorre então à presidência da OAB nesta sexta-feira, aqui em Rio Branco, aliás, em todo o estado do Acre. Ok? Muito bem. Normando Salles, chegando agora praticamente da COP26. O que é que nós podemos citar como legado para o Acre dessa Conferência Internacional do Meio Ambiente? Bom dia, Muniz, bom dia, telespectadores. Eu diria que consolidou a consciência global da necessidade da regulação e precificação do carbono. E o que ajuda ao Acre e a nós todos aqui da Amazônia? Boa parte do carbono, ela pode ser precificada a partir da floresta em pé. E aí as pessoas perguntam, como é que se faz isso? Isso já é uma realidade. O que faltava? Uma regulamentação. No Brasil ainda não temos uma regulamentação também sobre isso. Temos uma instrução normativa que cuida, a partir do ano passado, no Ministério do Meio Ambiente, que fala do carbono mais, e tem uma outra instrução normativa também que regulamenta a questão do floresta mais. Todas as duas instruções normativas, elas versam basicamente para preservar a floresta e ela ser, por conta da preservação, ela receber um benefício econômico, financeiro, pela preservação. E esses cálculos que são feitos dependem fundamentalmente da região onde estão as propriedades. Tem regiões que, quanto maior for o impacto de degradação, maior a quantidade de créditos que pode ser gerado numa determinada área. Se ela tem baixo impacto, obviamente aquela área já está relativamente preservada, então os créditos que são liberados nessas áreas, eles tendem a ser menores por conta de que ainda tem uma certa instabilidade com a natureza. Entendi. Normando, eu te prometo que em breve você vai voltar aqui, Diego, para a gente esmiuçar melhor todos esses detalhes dessa COP26. Como hoje o programa é um pouquinho mais curto e nós temos dois blocos dedicados à OAB, a eleição vai ser nessa sexta-feira, eu quero que você fale o seguinte, vamos abordar os temas mais de interesse nacionais e internacionais, porque tem tudo a ver também com a gente. Claro, né? claro. Dos países que compõem o BRICS, pela ordem Brasil, Rússia, Índia, e África do Sul, China, só o Brasil se fez presente de fato e direito, embora criticado. Os outros ignoraram. Não. Eu estive presente lá com o prefeito Bocalon. A gente viu os estandes do pessoal da Índia, da China, uma delegação muito grande do pessoal da China, uma delegação muito grande do pessoal do Japão, da Tailândia, da Indonésia. Mas assim, formalmente... Não. Pois é, teve. Eles estavam presentes, eles tinham os roubers deles lá. Mas não assinaram acordo? A China, por conta de que ela tem um próprio mercado. A Índia, eu vi hoje, inclusive, em algumas matérias de rede nacional, a questão da poluição. Como eles não têm mecanismos mais consistentes ou organização interna, a Índia hoje é um problema clássico da poluição, basicamente na geração de energia e a quantidade dos veículos que são ultrapassados, do ponto de vista tecnológico. Isso. Então, os que mais poluem, Normando, simplesmente não estão nem aí. Agora, o mais grave, na sua opinião, é esses que mais poluem e não assumem compromissos, ou os que assumem compromissos, inclusive de nos pagar os créditos de carbono e outros créditos, e não pagam, ou os que assumem um acordo
que acabam também não cumprindo? As duas coisas. As duas coisas. Você veja que na COP de Paris, eles firmaram os compromissos que estão sendo regulamentados na COP que terminou sexta-feira passada, na COP 26. Por que isso ainda não está efetivamente em funcionamento? Por conta dos interesses econômicos. As pessoas não entendem que essa questão, ela não é só a questão do clima, é a questão da macroeconomia global, é a mudança de processo tecnológico, é a mudança de procedimentos das empresas, dos governos. E quem é que regulamenta isso? São governos. Como os governos mudam pelo processo democrático, tem eleições, exemplo, o maior poluidor do mundo não é a China, não é a Índia, são os Estados Unidos. No governo passado do Trump, ele saiu do Acordo de Paris, ele se afastou. Você fala proporcionalmente, né? Falando, né? Sim, proporcionalmente. Porque valores absolutos tem que ser a China, não tem como ser outro. Sim, né? mas proporcionalmente sim, que tem mais impacto. Sim. E se você analisa quais são as grandes corporações do mundo? Basicamente empresas americanas. E as empresas americanas estão em todos os lugares. Hoje, se você olhar a indústria chinesa, ela não é majoritária, mas ela tem ações em todas as grandes empresas da China ou em qualquer grande empresa do mundo, onde eles não têm a majoritária, mas eles estão juntos. Do ponto de vista tecnológico, eles estão dentro. Normando, ao contrário do que alguns colegas andam falando por aí, inclusive fazendo de forma indevida gozação, Sim. você é sim um especialista, estudou, se qualificou, se capacitou. Então tem que tratar com respeito. Né? Mas muito bem. Como é que você se sente? Você que é um especialista no assunto, sabe que mais de 80% da nossa floresta amazônica está preservada, intacta. Mais de 80% da nossa matriz energética De energia limpa. Energia limpa, é sustentável. Sim. E aí a gente tem que ouvir dos países que continuam a poluir grosserias, até ataques à nossa soberania. E a gente sabe que tudo isso é levado por os jornalistas vermelhinhos, aliados com os ambientalistas de plantão, lá na esquina, que não conhecem a Amazônia. Esse pessoal não entende que todos nós, e vamos acabar com a hipocrisia, tá bom? Vamos acabar com a hipocrisia. Todos nós defendemos ponto de vista que interessa ou para a gente ou para onde a gente está trabalhando. Conveniência. Conveniência. Essas ONGs, elas recebem dinheiro de quem? Das empresas. Vamos acabar com a hipocrisia. Por exemplo, elas precisam entregar o produto. Claro. Por que tem esse problema todo contra o Brasil? Nós temos, os grandes especialistas da Embrapa, é quem tem autoridade para falar sobre a utilização do solo. Nós temos apenas, eles lá na Europa fazem assim, né? Não é para trás, é aqui, por conta da história da guerra. Nós temos 7% do nosso solo que é agricultável mecanizadamente. Com esses 7%, os nossos especialistas dizem, e a gente não vê contestação, que a cada 5 pessoas, uma é alimentada com um produto brasileiro. Ora, a questão econômica é que move as pessoas. A questão cultural tem importância? Tem. Mas o que move é o que a gente produz, é o que a gente consome, é o que a gente descarta, é o que sobra para a gente poder acumular riqueza. Então vamos acabar com a hipocrisia. Tudo isso, quem está por trás disso? A questão macroeconômica global. É lamentável, porque é evidente que na pecuária nós temos muitos problemas ainda a resolver, mas a nossa agricultura é a mais, do ponto de vista sustentável, é a mais correta do mundo. Sim, sim. Pouco ou quase ninguém fala por exemplo, a história que fala... Vamos bem no popular, numa linguagem que pouca gente aqui na nossa região entende. O estado de São Paulo hoje produz basicamente 3 coisas de uma única espécie. Ele produz o álcool, que é o etanol, da cana. Ele produz o açúcar, que é da cana. E ele produz muita energia do bagaço da cana. Que isso representa economicamente para o estado de São Paulo, mesmo com atividade de monocultura, de uma única atividade, de uma única espécie,
mas alavanca a economia Ou seja, do Brasil. um produto só, nós temos 3 subprodutos importantíssimos. Importantíssimo, estratégico para o Brasil. Agora, como é que foi definido isso? Lá no governo militar. Lá no governo Geisel, que se criou o Proálcool, que se fomentou e houve efetivamente a implementação da cultura para transformar a cana não só no açúcar, mas no etanol e outros subprodutos. No passado, a gente via na televisão, nas grandes reportagens, as levas de ônibus e de pau de arara, desculpe a expressão, que saíam de pessoas sem trabalho no interior do Nordeste que iam para o interior de São Paulo trabalhar na lavoura da cana. Hoje não tem mais isso, tudo é tecnificado, tudo é mecanizado e hoje tudo é aproveitável. Normando, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo conosco, parabéns pelo trabalho. Você tem 30 segundos para se despedir e falar sobre a realidade dos ônibus elétricos. Eu queria rapidamente dizer que as pessoas tenham um pouquinho de sensibilidade. Use a internet, todo mundo tem uma internet na mão, tem um telefone celular. Clica lá, ônibus elétrico. Você vai ver que não é só nós que estamos falando, o mundo inteiro fala. Por exemplo, quem mais produz ônibus elétrico no mundo? Os chineses. Agora, quem é que está por trás dos chineses? Todas as grandes montadoras de automóvel do mundo. Tem a Mercedes, tem a Chrysler, tem a GM, tem a Volkswagen, são sócios. Mas como lá é um regime fechado, comunista, é o Estado que controla, então 51% é do governo chinês, mas os outros 49% são das empresas do mundo. Agora os dividendos, obviamente, parte do governo, e aí tem a questão do centralismo, é isso que dá. Mas eu tenho muita confiança pelo que a gente viu lá na Mercedes-Benz, lá na Alemanha, lá em Mannheim. Eu quero crer que se as coisas derem tudo direitinho, dentro da legalidade, a possibilidade é muito real de, no Natal do ano que vem, já termos ônibus elétricos rodando, servindo a população de Rio Branco. Uma empresa vai cuidar disso? O prefeito está criando uma empresa municipal para implantar isso. Os ônibus são relativamente muito caros em relação aos atuais, mas, por um lado, a vida útil dele é 3, 4 vezes maior do que dos ônibus tradicionais que a gente já tem aí. Muito obrigado. Sucesso. Um abraço. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a doutora Socorro Rodrigues. Ela é candidata a vice-presidente na Chapa 7, liderada pelo advogado Rodrigo Ayashi. Agora são 11h44. Até já.